Nós iniciamos agora a nossa live desta quinta-feira e o tema hoje é saúde mental. A gente vai falar de gestão humanizada, empatia, como minimizar os impactos desse clima de tanta ansiedade, de muitas tensões, sobre nós, gestores, e também sobre funcionários, como isso pode impactar o trabalho dos nossos colaboradores. Dentro de alguns minutinhos teremos aqui dividindo tela Jordana Parreira, neuropsicóloga e psicoterapeuta, mestre em comunicação e sociedade, que vai conversar com a gente sobre esses assuntos. Vamos já aqui a nossa entrevistada desta noite, Jordana. E eu lembro aqui a importância de você compartilhar também com seus contatos. É só clicar aí nesse aviãozinho e já selecionar os contatos para quem você indica acompanhar essa live. Jordana já dividindo tela com a gente. Boa noite, Jordana. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Que bom recebê-la. O assunto é muito oportuno, tendo em vista esse momento de muitas ansiedades, essa crise econômica que afeta diretamente os pequenos negócios. É muita pressão, é muita preocupação. É preocupação pelo lado financeiro, é preocupação com os recursos humanos, porque os pequenos negócios são hoje também aqueles que muito empregam aqui em nosso estado. A gente sabe que a dimensão dessa pandemia do coronavírus ela é muito grande. E isso pode afetar, sim, o nosso emocional. E aí eu pergunto, quando a gente fala assim, saúde mental, o que é a saúde mental e por que ela é importante? Olha, acho que é bem interessante a gente entender isso do que é saúde. Hoje tem sido muito dito, né? Eu acho que eu já vi diversos profissionais falando sobre isso nos telejornais, mas o que de fato é ter saúde mental? Na verdade, quando a gente fala da saúde, é a ausência total de doenças. Então, a saúde mental seria a ausência total de doenças que acometem, né, o nosso emocional, o nosso psicológico. Então, se a gente for parar para pensar no que seria a saúde mental nesse momento, é você estar vivendo uma vida saudável, em equilíbrio, se sentindo bem, não se sentindo... A gente fala ansioso. A ansiedade é algo normal, né? Todo mundo é ansioso. Isso é uma característica natural. Se a gente não fosse ansioso, a gente teria problemas. Então, também, né, a ausência da ansiedade total é um problema de saúde mental. Mas é justamente isso, é quando a gente não consegue ter o equilíbrio, é quando não consegue estar naquela sensação de estar se sentindo bem. Então, a ausência de doenças associadas às emoções, ao psicológico, ao psíquico, seria a saúde mental. A gente lembra aqui que você que nos assiste também pode participar. Vamos tirar dúvidas com a Jordana, vamos entender melhor esse momento que a gente tem passado. Porque eu acredito que todo mundo está impactado. E tem gente, Jordana, que fala assim, não, eu não sou ansiosa, eu seguro, eu estou bem. Mas a gente percebe que mudou o comportamento. Conta pra gente, assim, em detalhes, como que a gente pode perceber o impacto disso no nosso emocional, mesmo a gente querendo ser forte? Como que se expressa? Em situações como essas que nós estamos vivendo, que são situações atípicas, que você não tem controle sobre o futuro ou sobre aquilo que pode estar por vir, é normal a gente ter algumas reações, tanto psíquicas quanto corpóreas, em relação ao que nós estamos vivendo. Um dos instintos mais primitivos dos seres humanos é o instinto de sobrevivência. Então, como a gente tem, assim, nós estamos vivendo num período onde isso acaba sendo colocado em xeque, porque a gente acaba vendo os noticiários, a gente vê as informações e vê que é uma doença que acomete, pode, né, no seu estado mais grave, né, nos tirar a vida. Isso dispara, sim, gatilhos de medo, de ansiedade, de desconforto. O nosso corpo, ele começa a funcionar diferente, a gente fica hipervigilante. Por quê? Pensa, se você está vendo um leão
e você tem a sensação de que ele vai te atacar, o seu corpo ele precisa reagir para você conseguir fugir desse leão. No nosso caso hoje, o nosso corpo está reagindo em relação ao leão, que é o coronavírus, né? Que é essa situação que a gente está vivendo, a crise econômica. Então, o seu corpo ele está reagindo e seria meio estranho se você não estivesse tendo algum tipo de reação ou algo diferente do seu dia a dia normal. Então, eu acho que essa tomada de consciência de que isso é normal e que você terá reações e que isso é mostrar que você está vivo, que você é um ser humano. Só que a gente, claro, precisa ficar de olho para ver se essas reações não estão acima daquilo que é o esperado e que pode acometer a nossa saúde mental, se tornar um transtorno, alguma coisa agora nesse período. Mas reagir é comum, ter medo é comum, se sentir desconfortável de ficar isolado é comum. Por quê? Isso dispara as nossas memórias mais infantis e mais primitivas. O seu pai, quando ele queria te punir, o que ele falava? Menino, vai pro quarto, você tá de castigo, né, e tal. Então, te isolava. Quando seus amiguinhos brigavam com você, eles emburravam e viravam as costas para você e deixavam você isolado. Então, o isolamento, ele vai gerar um desconforto. Isso é ser humano. Então, estar hoje nesse contexto e observar esse processo de que você está realmente desconfortável é natural, é normal. Agora, se esse desconforto estiver exagerado e te trazendo insônia, ou às vezes preocupações excessivas, pensamento acelerado, até algumas coisas, assim, algumas reações corpóreas que a gente observa, taquicardia, sudorese, aí a gente tem que começar a ficar de olho, porque pode ser que você está desenvolvendo algum tipo de transtorno. Aí é bom já buscar ajuda, né? Sim, Pedir mas ajuda. Jordana, tá tudo parado. Não, nesse momento tem muitos profissionais da saúde, tem os psicólogos que estão preparados para poder te acolher nesse momento de crise, né? A gente tem feito muitos atendimentos online, a gente não parou. Nenhum profissional da saúde, nem os médicos, nem os psicólogos, nós estamos em ação, né, para poder ajudar todo mundo que for preciso. Que bom, Jordana. E aqui eu dou até um depoimento pessoal, porque agora há pouco mesmo a gente aguardava a Jordana terminar um desses atendimentos para a gente conseguir, sim, começar, então, os nossos testes ali rapidinhos, mas para entrar tudo certinho aqui no ar, né? Uhum. Agradeço mesmo esse espaço na sua agenda. E peço desculpas aos seus pacientes, né? Mas aqui eu acho que você está conseguindo ajudar muita gente, sim, nesses minutinhos preciosos. Obrigada mais uma vez. E lembrando que você tendo dúvidas, coloque aqui no nosso chat a sua pergunta. Mais para frente, busque também os contatos dos nossos canais, que é o WhatsApp, o telefone. Já já eu vou divulgando aqui os números, tá bom? Então, vamos agora dar um passo à frente. Analisamos individualmente ali o indivíduo em si e a importância dessa reflexão de saúde mental. Mas conta pra gente essa importância na questão de gestão de pessoas. Como que a saúde mental deve ser considerada, a importância dela dentro da empresa? Conta pra gente. Então, nós vivemos num cenário onde as empresas elas estão passando por uma mudança também de filosofia, né? Vamos dizer assim, de valores. Hoje as empresas elas começaram a ter essa preocupação um pouco maior com as pessoas e não somente com os produtos e processos. Porque o que eu observo hoje, o tripé de uma empresa de sucesso, isso agora falando como gestora de pessoas, que trabalho com isso há mais ou menos 15 anos no mercado, né, no estado do Tocantins. E então, falando sobre esse meu olhar, eu acho que uma empresa de sucesso, ela tem que estar baseada em 3 P's, né, que são pessoas, processos e produtos. Então, nesses 3 P's que sustentam uma empresa, esse P de pessoas, ele é extremamente importante. Porque se a gente não olhar para os seres humanos que fazem parte da sua empresa, provavelmente você vai ter um comprometimento, talvez, na qualidade dos serviços que você está prestando e ofertando para os seus clientes. E quando a gente fala de pessoas, de seres humanos, a gente está falando de uma série de coisas bem complexas.
eu já ouvi, cansei de ouvir falar, assim, de gestores me falando quando eu faço algumas consultorias, eu preferia 1000 vezes trabalhar com bichos, com equipamento, do que com pessoas. Pessoas são muito difíceis. E eu falo, olha, esse é o desafio de um bom empreendedor. É entender quem são essas pessoas e usar o melhor delas ao favor da empresa. Então, assim, qual é talvez o mais importante nesse momento, né? Pensando em saúde, pensando em pessoas dentro da organização? É aprender a olhar para eles e tentar entender como cada um funciona. E tentar usar as principais habilidades, as principais competências a favor da sua empresa. Quando a gente pensa na saúde mental, se você tiver esse contato mais próximo, provavelmente, da sua equipe, no momento de fragilidade do seu negócio, que a gente sabe que a gente está passando por alguns problemas, né? Vamos viver um problema, né, associado à questão da economia, né, do Brasil e, vamos dizer, do mundo. Se você estiver mais próximo da sua equipe e olhando para eles de uma forma diferente, até para pedir paciência, para pedir um pouco mais de cautela em algumas coisas, você vai ter um retorno, um feedback muito melhor em relação aos seus colaboradores, em relação à sua empresa, né? Porque eu vejo muitas preocupações nesse momento de perder talentos, de perder pessoas que são fundamentais para o negócio, porque, infelizmente, nesse momento você não tem como remunerá-los da forma mais assim, né, interessante e que realmente é o almejado pela qualidade do serviço que essas pessoas prestam. Mas olha, se você for um gestor humano, um gestor próximo da sua equipe, que tiver esse feeling para seres humanos, provavelmente o seu colaborador de destaque, o seu talento, ele não vai abrir mão nunca do seu negócio, da sua empresa, porque você está passando por um momento né, ruim e delicado, né? Agora, se você for desumano, se você não tiver essa proximidade com a sua equipe, pode ser que, de fato, nesse momento, isso vai ficar mais desconfortável, né? E pode ser que você perca pessoas muito boas, né, da tua equipe. É verdade. Já aproveitando, para a gente dar uma dica para esse gestor de pessoas, o que ele pode fazer para se aproximar nesse momento dos seus subordinados? Uma coisa que eu falei esses dias numa das empresas que eu dou consultoria é que hoje é muito comum você fazer uma live para falar sobre treinamentos, desenvolvimento de competências. É muito comum você fazer uma videoconferência para discutir plano de ação, para discutir novos formatos de serviço, para discutir rotinas. Mas qual foi a última vez que você, gestor que está nos vendo, né, nos ouvindo, fez uma videoconferência para conversar com os seus colaboradores, para perguntar como é que eles estão, como é que está a família deles, né? O que eles têm feito nas horas vagas que não são, né, que eles estão no trabalho ou fazendo o trabalho remoto. Mas quando que você teve esse tempo de parar e perguntar para a sua equipe ou para essa pessoa, para Joana, para Maria, né? Não para o colaborador, mas a Joana, a Maria, como é que a pessoa, como é que ela está se sentindo naquele momento? Como é que está a família? Né? Se eles estão precisando de alguma coisa. Nesse sentido, sabe? De olhar para esse outro. Então, como estar próximo nesse momento? Tirar, né, 1 minuto da sua semana para discutir assuntos de pessoas, né? De ouvir uma pessoa. Escolhe um colaborador e liga para ele, ou faz uma videochamada e fala, olha, hoje eu queria saber como é que você está. Como é que tem sido esses dias? Como é que você tem se sentido? Me mostra seu ambiente de trabalho, como é que você organizou para poder fazer a rotina, né? Para poder realizar suas atividades em casa. Você está precisando de alguma coisa? Olha, vamos fazer uma ginástica laboral, vamos fazer um alongamentozinho. Você tem feito? E as pausas para tomar uma água? Cadê sua garrafinha de água? Sabe? Então, isso. Tentar tirar 1 minutinho para poder mostrar para essas pessoas que fazem parte da sua equipe que você está ali.
e que você é ser humano como eles. Muito legal, muito bacana. Agora, é isso também que a gente pode chamar de gestão humanizada. E também não é só fazer agora e parar de fazer depois, né? Explica para a gente, então, o que, que seria essa gestão humanizada e a importância dela para o negócio. É muito comum a gente usar essa palavra humanização na área da saúde. O atendimento hospitalar humanizado. O atendimento, sempre usando, associando a isso, associando essa palavra, essa terminologia à área da saúde. Isso é muito comum e a gente vê em vários lugares. Mas aonde isso se aplica dentro das organizações? Como a gente já vem discutindo, né? Eu falo isso porque eu leio bastante, então assim, tem várias revistas, livros que falam sobre essa mudança do olhar do gestor, né? De sair da tecnologia, do investimento em coisas, para começar a investir em pessoas. Porque, né, acredita-se que o investimento em pessoas te deixa em destaque por muito mais tempo no mundo dos negócios do que você investir em tecnologia, investir em processos. Por quê? Porque as pessoas é quem alimenta ou fazem com que o teu negócio gire. Então, se essas pessoas são bem treinadas, bem qualificadas, provavelmente ela te trará melhores resultados. Então, aonde isso entra, no que eu estou falando, na tal da humanização? Se são as pessoas que movem o teu negócio, e eles são seres humanos, então a gestão humanizada é isso, é parar para gerir gente. Não é à toa que a maioria dos RHs agora, de empresas de sucesso, de empresas grandes, deixaram de ser RH e se tornaram gente e gestão. Isso já na própria nomenclatura do departamento. E por que gente e gestão? Porque quando a gente fala de gente, a gente está gerindo uma série de coisas. Dentre elas, qualidade de vida. Nós estamos gerindo saúde no trabalho. A gente está gerindo treinamento e desenvolvimento. A gente está gerindo uma série de questões que é importante, vamos dizer assim, para fazer com que essas pessoas se sintam sempre motivadas e queiram continuar pertencendo a essa empresa. Então, uma gestão humanizada é uma gestão atenta a pessoas. É uma gestão atenta aos seres humanos. Jordana, mas é uma gestão cara? Não. É uma gestão próxima. Então, assim, às vezes a sua empresa é uma pequena empresa. Jordana, eu tenho 2, 3 colaboradores. Eu tenho como ser um gestor humanizado, um gestor que tenha essa filosofia de gente e gestão? Tem. É só você entender que aquela pessoa não é somente um número, uma cifra. Que aquela pessoa, ela é uma pessoa. E que às vezes vão ter dias que ela vai estar muito bem e vai ter dias que ela não vai estar tão bem. Mas se você estiver perto dela e compreender esse movimento, que é normal do ser humano, essa pessoa ela vai ter um compromisso diferente com a sua empresa. Porque ela sabe que aquele ser que é o gerente, o gestor, o dono da empresa, ele é uma pessoa que está se preocupando com ela. Então você vai ver que até o nível de compromisso desse seu colega de trabalho será diferente. Então, assim, essa história de ter colegas e não funcionário, ter trabalhadores, assim como você, juntando força para conquistar o seu negócio, para conquistar os seus objetivos, é o caminho que vai dar mais solidez e melhores resultados e sucesso para sua empresa, sendo ela pequenininha, sendo ela gigante. E isso transparece até no nome, né? É aí que vem a palavra colaboradores, né? E, inclusive, a gente tem aqui o aval do Leonardo Marx. Ele comentou aqui, infelizmente, gestores esquecem, na maioria das vezes, que colaboradores são pessoas. Aí, legal. E um fator interessante também é que essa semana nós fizemos uma live com a Gisele Paula, que é CEO do Reclame Aqui, aquele site que todo mundo conhece, né? E ela defende muito o atendimento como um fator de felicidade do cliente. E ela coloca muito bem isso também, que para ter um atendimento bom,
fator humano é fundamental, atendimento humanizado, como você bem explicou. Mas ela explica bem também, e aqui vem você nos enriquecer mais, que isso começa também no processo de gestão, né? Não dá para cobrar Sim. do colaborador ter um atendimento humano sem que ele seja tratado também como um ser humano. E olha, eu posso ir além, até vi aqui o Leonardo, né, um colega, né, que nos ajuda muito com a parte de divulgação e de processos seletivos, né? E eu posso dizer que, na verdade, desde a entrada do seu colaborador dentro da sua empresa, até da forma como é feito o processo de seleção, se ele é interno, se ele é externo, a forma como você acolhe essas pessoas já vai fazer diferença na produção e naquilo que ele vai render dentro da tua empresa. É só começar a experimentar que vai ver, né? Sim. E pode começar a mudar agora? Quem não tinha essa preocupação deve tê-la a partir de agora? Com certeza absoluta. Se metade das pessoas que estão nos ouvindo resolver mudar a forma de olhar para essas pessoas a partir de hoje, falar, não, a partir de agora, eu estou vendo essa dica aqui no Sebrae, então eu vou tentar pôr isso na minha prática, na prática do meu negócio, do meu pequeno negócio, do meu grande negócio. Eu vou tentar mudar a minha forma de gerir pessoas, tentando gerir gente. Vou começar o primeiro passo. Qual que seria meu primeiro passo? Amanhã, manda bom dia para todo mundo e pergunta: e aí, como é que vocês estão? Feliz não é Feliz Páscoa ainda, né? Domingo é Páscoa. Mas e aí, o que vocês estão pensando para domingo? Né? Quer dizer, olha, um gestor que simplesmente só manda mensagem para perguntar se vendeu bem, se não vendeu bem, se os números estão bons, para dar aquela bronquinha de vez em quando, para dar os feedbacks positivos e negativos, né? Vamos falar em termos mais técnicos. Não, ele não tá ligando para nada disso. Ele tá te ligando, ele tá te mandando uma mensagem para saber como é que você está, como é que tá a sua família. E às vezes é 5 minutos que vão gerar resultados por meses. Olha, meu chefe me mandou um cartãozinho, meu chefe me mandou Feliz Páscoa no domingo. Que às vezes a pessoa nunca teve essa iniciativa. Então, assim, quando que eu posso começar a fazer? Ontem, para ontem, hoje ou amanhã. É querer. E olha, não precisa ter muito conhecimento, não. É só ser empático. Como é que você gostaria de ser tratado se você fosse o seu colaborador? Então, Como é que explica pra você gente o gostaria? que é ser empático. Então, tecnicamente, teoricamente, tem várias formas de se explicar isso, mas eu gosto de explicar de uma forma bem simples. É aquela coisa, é a capacidade que você deve ter ou desenvolver de se colocar no lugar do outro. Tecnicamente, a coisa vai muito além disso, tá? Mas, para não técnicos, para as pessoas que às vezes não têm, né, afinidade por essa parte comportamental, vamos falar de uma forma simples. É você simplesmente tentar entender que o outro, ele sofre, ele padece, ele tem problemas, mas que você não pode se misturar com essa história, porque não é isso. Empatia não é se misturar com a dor, com o sofrimento, com os problemas do outro, mas é você mostrar para o outro que você também é ser humano e que você está ali. Se ele precisar de alguma coisa, ele tem alguém que ele pode contar. Contar não é para ajudar financeiramente, não. É contar para um ouvido, para um abraço, para, sabe, dar um suporte. Então, o que seria de uma forma simples o processo de empatia? É a capacidade de olhar para as pessoas, entender que elas são pessoas e que elas não vão estar 100% todos os dias, mas que ao mesmo tempo você consegue se colocar no lugar dela porque você também não está 100% todos os dias. Então, se eu sou ser humano, aquele ali também é um ser humano. Então, se eu não me sinto bem 100% da minha vida, ele também não vai se sentir. E eu vou ser mais ponderado em alguns momentos. Então, esse processo de se colocar no lugar do outro, na psicologia a gente tem que é uma inversão de papéis. Se coloca, né? Inverte o seu papel. Você tá lá do outro lado.
Você vive a vida dele. É uma pessoa que ganha um salário mínimo, que tem 5 filhos para criar. E aí? Você acha que ele vai estar 100% bem sempre? Pouco provável. Então, você estaria? Não. Então, vamos começar esse processo? Então, de uma forma mais simplificada, seria isso, essa capacidade de você olhar para esse outro e entender esse processo do outro sem julgar e, ao mesmo tempo, tentando dar esse suporte, esse apoio. É um apoio sem se misturar. É aquele apoio de estar próximo. Perfeito. A Nair Neto, ela comenta assim: se você não entende de gente, você não entende de negócios. Obrigadão, Concordo, Nair. Nair! Excelente. E ela ainda coloca aqui, ó, consciente espiritual, olhar as pessoas em torno, suas necessidades, suas motivações e assim mais humano. Muito bom. Gostei também das colocações da Nair. Obrigadão. Aí eu te pergunto agora, e o trabalhador? Como que tá essa consciência dele? Ele também já está esperando um tratamento diferente, não tá? Então, como nós somos seres humanos, o processo humano é sempre, de alguma forma, acreditar que algo pode mudar, né? Eu falo que nós temos um otimismo ainda, é do brasileiro, então a gente sempre espera que em algum momento algo mude. Então, quando um colaborador ele entra na empresa, ele entra acreditando que aquela empresa vai ser a melhor para ele trabalhar. E, claro, com o passar do tempo, ou a gente desenvolve ainda mais essa paixão e ela se torna um amor, ou a gente faz com que ela entre no processo de odiar aquele lugar onde ele trabalha. Como você comentou no começo, né? Eu tava te vendo, né? Antes de eu entrar, você me falou sobre o meu mestrado, né? Eu sou mestre em comunicação e sociedade e a minha pesquisa foi em saúde mental do trabalhador. E eu tive a grata surpresa, né, e presente de trabalhar com os jornalistas, né, na minha pesquisa. Então, eu estudei, né, a classe dos jornalistas. Mas assim, como eu estava dentro de um programa de mestrado em saúde do trabalho, em saúde do trabalhador, é claro que eu tive contato com diversas pesquisas. Eu participo de um grupo de pesquisa chamado Trabalho em Emancipação. Então, a gente conhece a visão desse outro lado. Então, o que esse trabalhador, que essa pessoa que está do outro lado, espera das empresas? Eles esperam esse contato mais humano, porque acredita-se que o mundo do trabalho ele passou por transformações, por mudanças, e nesse processo de mudança desse mundo do trabalho, a gente já perdeu tantas coisas. A gente perdeu vários benefícios, vários processos, né? Que eu sei que para o empresário, esse processo de transição das leis trabalhistas trouxeram, de alguma forma, um conforto para o empresário. Por quê? Porque até então a legislação ela era muito voltada para o trabalhador e um pouco menos para o gestor. Hoje a gente sabe que o trabalhador ele tem alguns desconfortos, mas que o empresário também tinha no passado, agora tem um pouquinho menos, então estamos nesse processo, né? Mas, como esse trabalhador tem visto? Então, se eu perdi de um lado, eu queria pelo menos que a empresa me desse qualidade de vida ali dentro. Porque eu tenho muito mais tempo dentro da minha empresa do que de fato na minha casa. Então, às vezes, não é um benefício, um programa de, sei lá, de divisão de lucros. Jordana, a minha empresa é uma empresa de pequeno porte, eu não tenho essas possibilidades de ter um plano de saúde, um plano odontológico. Então, qualidade de vida é isso? Não. Qualidade de vida é você receber essas pessoas de uma forma diferente. Ofertar um café, ofertar, às vezes, um café da manhã, que seja uma vez por semana. Sabe? Eu falo que são as pequenas ações que fazem a diferença. No Dia Internacional das Mulheres, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, sabe? Fazer algo que traga essas pessoas para o lado da empresa. É claro que e eu tenho certeza que seu negócio vai crescer e várias coisas vão surgir, muitas possibilidades,
e que você vai conseguir evoluir, né, nesses benefícios para essas pessoas. Mas a saúde do trabalho e a saúde do trabalhador está muito associado ao ambiente que essas pessoas estão trabalhando. Ele é um ambiente saudável, que promove essa humanização, esse olhar empático, essa gestão de gente, ou é um ambiente adoecedor, né? Que só preza pela produção, pelos números, pelos lucros, né? E eu falo que quem pensa demais nos lucros, ele às vezes não tem aquele sucesso que ele espera. Mas quem pensa demais nas pessoas, o lucro, ele só é resultado de tudo isso. Porque uma pessoa que gosta de fazer aquilo que ela faz, até nos dias de sofrimento, de angústia ou de desprazer, ela vai vestir tão bem aquela camisa, ela vai sublimar a dor dela individual para poder lutar por aquilo ali. Então o resultado será diferente. Agora, se essa pessoa não tiver se sentindo acolhida naquele ambiente, provavelmente realmente a produção dela não será a mesma. Uhum. Perfeito. Então, assim, já ia ressaltar também a sua pesquisa, o seu mestrado em relação à saúde do trabalhador. E aí eu volto a trazer a pauta, essa quarentena. Como que essa quarentena, esse trabalho em home office, esse isolamento impacta na saúde mental do meu colaborador? Então, eu acho que a gente pensa, não, mas ele está trabalhando em casa. O que tem mais confortável do que trabalhar em casa? Ele vai acordar na hora que ele quer, ele só tem a meta dele para ele cumprir, ele vai fazer o horário que ele quiser. Então, assim, às vezes a gente, enquanto gestor, a gente pensa desta forma. Só que quando a gente está olhando ou está do outro lado, a gente vê que as coisas não são bem assim. A sua estrutura dentro da sua casa, ela é incompatível para a realidade do trabalho, muitas vezes. Às vezes a sua internet não é igual à internet que você tem dentro da empresa. Às vezes o seu computador, por mais que às vezes a empresa te empresta um computador para você usar, mas você vê que a mesa é inadequada, a cadeira é inadequada. Então, com o passar dos dias, a pessoa ela já começa a sentir dor nas costas, ela sente dor nos braços, ela já não está confortável. Além da questão do ambiente de casa. Casa, nos nossos processamentos cognitivos, no nosso cérebro, né, na nossa cabeça, casa é lugar de descanso. Casa é lugar de família. Casa é lugar de outras coisas. Tem gente que sempre levou trabalho para casa, mas no nosso processamento cognitivo, na forma como a gente vê as coisas, a casa, ela é um ambiente para várias coisas, mas não para trabalho. O trabalho é uma coisa eventual. Agora não, a gente está reprogramando. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, uma reprogramação para você entender que a sua casa também agora é lugar de trabalho. E a gente teve que fazer isso de uma forma assim, para ontem. Agora você tem que ficar na sua casa. E você não estava esperando, ou não tinha se preparado para isso. E de repente, bateu na sua porta a realidade. E aí, algumas empresas podem observar que a produção talvez não vai ser a mesma. Por quê? Porque as pessoas ainda estão em processo de adaptação. Ainda tem um filho que chama porque não entende. Meu pai está em casa, meu pai está em casa. E ele não vai entender que o papai está trabalhando, né? É o cachorro, às vezes a menina que trabalha na sua casa, é sua esposa, é seu marido, é seus colegas que moram na sua casa. Então as pessoas não entenderam que você está em casa, mas você está trabalhando. Não é férias, não é fim de semana. Então, a quarentena está sendo um momento da gente se reprogramar, se descobrir e, claro, tentar entrar nesse processo de adaptação, porque com certeza o seu negócio não será o mesmo depois da quarentena. Esse processo de fazer home office, daqui a um pouco vai ter empresário falando assim, mas peraí, esse negócio é interessante. E aí vai começar a aderir a esses processos. E às vezes vai ter gente que nem vai voltar para a empresa.
que vai permanecer no home office. Vai ter gente que gostou do delivery que vai falar, não, para que eu vou ter uma estrutura? Eu vou trabalhar de delivery. Então, provavelmente, muito vai mudar. E para ser bem sincera, eu acho que é necessário, porque nós, enquanto empresários, eu também sou empresária, então a gente precisa começar a abrir um pouco a nossa forma de ver o negócio. E, claro, envolver as pessoas que estão trabalhando conosco nesse processo de transformação. E, acima de tudo, entender que todos nós fomos pegos de surpresa. Você, empresário, o seu colaborador e toda a família dele. Na verdade, o Brasil, o mundo foi pego de surpresa. Ninguém sabia ou se esperava isso. E eu falo para os meus pacientes e para os meus clientes que agora a gente vai virar contador de histórias, né? Então, a gente tem uma história que talvez vai ser uma história única nas nossas vidas, né? O que nós estamos passando. Então, assim, nós estamos vivendo um processo de adaptação. O seu colaborador não terá a mesma produtividade, pelo menos por enquanto, que ele tinha dentro da tua empresa. E não ache que isso é ruim. Ele está se adaptando. Ele está entrando num processo de transformação. E esse processo de transformação, ele é natural nas vidas humanas. A gente passa por isso. E nós não vivemos numa era, nós não somos nativos digitais, né? Nós não nascemos nesse mundo digital. É claro que os nossos filhos tirariam isso aqui de letra, mas nós não. A gente está se adaptando. O professor está se adaptando às aulas online, os jornalistas, às lives, e nós estamos nesse mundo. Os psicólogos, até ontem, criticavam atendimentos online. Hoje, nós estamos fazendo atendimento online. Os médicos brigaram por muito tempo pelo direito de fazer, né, os atendimentos também. Agora conseguiram. Então, a gente está passando por esse momento de transformação. O mundo do trabalho está em transformação. A gente ainda questiona se esse caminho é um caminho positivo ou se vai ser um caminho negativo, porque tudo é muito novo. E claro, se a gente não tiver esse processo da gestão humanizada, as pessoas também vão padecer, porque o nível de cobrança vai continuar sendo aquele como se ele tivesse 100% dentro do trabalho. 100% que eu falo, porque tem empresas que você não pode usar nem o seu celular dentro do ambiente de trabalho. E agora você está ficando dentro de casa, tendo seu celular, seu filho, seu cachorro, sua esposa, seu marido, todo mundo. E às vezes não entende. Então, assim, a gente precisa realmente se adaptar. E esse processo, eu vi aqui falando sobre esse processo, ele é lento ou não. Gente, isso é individual. Pode ser que para a Jordana, eu me adapte super bem. E vai ter a Maria, o João, outras pessoas que falam assim, meu Deus do céu, eu não consigo. Eu tenho pacientes que eu tive que parar. Nós tivemos que montar uma rotina. Ele colocou, sabe aqueles papeizinhos de hotel? Não incomode, estou trabalhando, trancar a porta, usar fone para conseguir, né, ficar mais tranquilo dentro de casa. Então, é um processo. Não é do dia para a noite. Ninguém se preparou para isso. Nós estamos tendo que viver e ver como é que vai ser o negócio. É isso. A gente tem aqui uma contribuição da Juliana Reis, no momento que a gente falava de empatia, ela postou, acho que esse é o segredo para tudo, se colocar no lugar do outro, inclusive para aqueles que trabalham com vendas. Olha, dá a dica aí para quem trabalha com vendas. Sim, a Elivânia coloca, é preciso focar nos resultados e não na carga horária, que realmente, acho que até a gente se cobra muito nessa questão carga horária e resultado. Então, agora, com esse home office, é focar resultado, né? Não, é quantidade, é qualidade, né? É isso. Olha, bacana, o pessoal elogiando, a Juscelia, que live pertinente e enriquecedora, valeu. A Layala, junto ao trabalho e os afazeres domésticos é loucura total. Aqui em casa também tá ouvindo os cachorros. Até os cachorros atrapalham nessa hora. É verdade, gente.
E olha, pegando a fala dessa nossa participante sobre esse acúmulo, né? Porque ainda tem isso, É, né? Porque se você está em casa, o sua serviço esposa não quer aparece. almoço, né? Você acha que tem que continuar com as outras rotinas, É né? Então tem uma verdade. série de coisas que pesa. É verdade. A Elivânia concorda com você que essa pandemia ela vai mudar muita coisa, com certeza. É, o Diogo Dias, é lá que as pessoas estão, internet. Está dizendo que hoje está todo mundo aqui, realmente. Todo mundo conectado. Do processo lento, você já comentou. E a Mirla, são dois trabalhos num lugar só. É o trabalho que traz da empresa e o de casa. É isso, Mirla. Ó, a Usana Lemos, ela coloca, precisou uma pandemia para trazer clareza quanto ao mérito dos bons resultados e não a carga horária pura. É isso sim. E olha, e a gente pode ir além, né? Precisou de uma pandemia para as pessoas se antenarem ou perceberem, né, as suas falhas de gestão, as falhas nos seus processos. Né? A gente está falando de pessoas, mas eu vejo muitas empresas passando por diversas assim, adaptações. E você fala, gente, mas isso aí existia no mundo, existia em vários lugares. Por que que eu nunca parei para pensar que isso era possível? E está tendo que se reinventar. Então, precisou de uma pandemia para as pessoas perderem, por exemplo, a resistência às vendas online, às É vendas por verdade. aplicativo, às vendas pela internet. Quem já estava nesse ramo há mais tempo, está tranquilo, porque ele já sabia desse ritmo. Agora, quem estava mais resistente e não havia se preparado para esse processo, agora está tendo que se reinventar. Isso gera uma pressão emocional. Eu me cobro estar antenada e me atualizar. Com certeza, se eu falo eu, enquanto ouvinte também, todos nós nos cobramos. Dá uma Uhum. dica para a gente agora que também está nesse processo amargo, porque às vezes dói, é amargo. E rapidamente a gente tem que se reequilibrar. Dá dicas práticas, como eu posso buscar ali a minha paz interior, me Uhum. reequilibrar, me dá dicas. Eu acho muito interessante porque, assim, você vê várias, né, já que a gente está na internet, como o nosso colega, né, comentou aí e tal, e a gente vê muitas dicas na internet, né? Não, porque você precisa aproveitar a pandemia para entrar num processo mais introspectivo, para viver um pouco mais com a sua família, para viver com o seu cachorro, para poder cuidar da sua casa. E aí você vira e fala assim, gente, eu odeio meu cachorro. Nossa, minha casa é um caos, eu vivo um conflito assim diário com todo mundo. Meu Deus, e agora? Eu vou ficar dentro de casa. E aí todo mundo pregando essas dicas, né? Não, faça exercício em casa, né? Gente, pelo amor de Deus, eu odeio exercício. Então, assim, primeiro, cada um é cada um. Não existe receita de bolo quando a gente fala de gente. Não existe receita de bolo, receitinha, padrão para todo mundo. Então, primeira coisa, se respeite. Se a sua casa não é um lar harmônico, não é um lar, né, que você de fato se sinta bem, se sinta confortável, provavelmente você vai viver uns momentos mais conflituosos. Mas então, tente criar uma forma de você estar mais sozinho, estar mais com você, tentar criar um ambiente que vai ser um ambiente que é o seu ambiente de isolamento, é o isolamento para si. Então, eu acho que esse processo, qual que é a receita? Primeiro, aprender a se observar e a se respeitar. Não é porque na internet, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer o funcional em casa, eu tenho que dar atenção para minha família, para o meu filho, eu tenho que brincar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Primeiro, você não tem que fazer nada. Você tem que fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que você acha que é certo para você. Você tem, claro, as suas metas do trabalho, você tem a sua produtividade, você tem as coisas que você precisa se dedicar, porque isso diz respeito à sua vida pós-pandemia.
Não que as outras coisas não digam, mas você precisa entender que o processo ele é individual. Eu falo que hoje você sai na rua, porque como não podemos ir para academias, ambientes aglomerados, tem assim, muitas pessoas fazendo caminhada. Você fala, gente, eu nunca vi tanta gente fazendo caminhada. Não, Jordana, mas é porque todo mundo tá falando que tem que fazer caminhada. Tem? Então, assim, comece a se perguntar. É claro que a prática de exercícios físicos regulares, isso para a sua vida vai te trazer benefícios, vai diminuir realmente a ansiedade, ajuda a ter uma melhor saúde mental, ajuda, mas isso é para a sua vida. Não é porque você está vivendo a pandemia que você tem a obrigação de fazer tudo isso. Isso tem que ser seu. Se você acha que você está no momento de mudar seus hábitos, de tentar se reinventar, realmente, Jordana, é um bom momento para eu poder mudar o meu jeito de me cuidar, de me olhar, vai lá, você está no caminho certo. Mas não se sinta obrigado a fazer nada. Se respeite nesse processo. Não existe uma receita para todo mundo. Aprenda a se respeitar, a se amar, a olhar para si mesmo. Então aproveite esse momento de isolamento para você parar para refletir sobre você. Olhar para você. Jordana, mas olhar para mim provoca dor e sofrimento. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Você precisa se cuidar. Então, se vai provocar dor e sofrimento, comece. Aproveite esse momento para fazer isso. Porque se você não está se sentindo bem consigo mesmo, provavelmente outros campos da sua vida também não estão bem. Então, o problema não está no outro, está em você. E aí eu te dou uma boa notícia. Se tiver em você, você tem como resolver. Porque a gente não muda o mundo, a gente não muda o outro. Mas você tem a capacidade de mudar a si mesmo, se você achar que deve. E é isso. Então não tem que fazer nada. A receita é: se observe, olhe para você, olhe para suas reações, olhe para suas reações em relação às notícias, olhe as suas reações em relação aos seus familiares, seu bichinho de estimação, olhe para o mundo e para si mesmo e a forma como você está reagindo. Se você acha que tem que mudar algo, faça isso por você e para você, para melhorar o mundo que você vive. E não porque os outros estão dizendo que você tem que fazer. Porque aí a gente entra nesse processo de culpa, de autocobrança, de que eu preciso, porque está todo mundo fazendo, porque todo mundo caminhando, está todo mundo fazendo funcional em casa. E eu quero morrer de comer sorvete, eu quero, sei lá, ficar aqui na minha cama sem fazer nada. Se você pode e se você acha que esse é o caminho, ok. Não se culpe, porque se culpar não vai ajudar a você ter saúde mental nesse momento, que é um momento tão difícil que, como eu falei no começo, o seu corpo já está te colocando em estado de alerta, porque é o instinto mais primitivo do ser humano. Então você já está em alerta porque é o processo. Agora, se você ainda não vai se ajudar, não deixa ninguém te atrapalhar também, não. Ai, que lindo, muito bom, adorei, adorei. Nós estamos conversando com a Jordana Barreira, que é neuropsicóloga e psicoterapeuta e mestre em comunicação em sociedade, trazendo aí dicas importantes para a gente se tranquilizar, se conhecer. Gostei da palavra do joguinho, se respeitar, né? São palavras, de fato, que pesam muito nessa hora. Eu gostaria de convidá-la, então, a fazer suas considerações finais, que o tempo também já está bem adiantado. Então, pessoal, eu acho que fica aí, né? Se respeite, se ame, aproveite esse momento realmente para se observar um pouco mais, né? A olhar um pouquinho para si mesmo, às vezes de forma mais empática, de uma forma mais humana. Para você, gestor, que está, né, tendo que ver tantas coisas ao mesmo tempo, né, resolver às vezes a sua vida, a vida do seu negócio e a vida de todas as famílias, né, que estão envolvidas com o seu negócio, também entre nesse mesmo processo. Tente refletir um pouco mais sobre você, sobre a história da tua empresa, tente, sabe, buscar os lados das moedas. Eu falo que sempre tem dois lados a moeda, né? O lado positivo, o lado negativo.
E assim, viver excessivamente do futuro, nesse momento, que é um futuro incerto, que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando as coisas vão ficar da forma como estão, se vão melhorar, se vão piorar. Então, viver excessivamente desse futuro não vai trazer, né, muita saúde mental ou equilíbrio para a sua vida, ou equilíbrio para o seu negócio. Então, tente fazer os seus planejamentos, tente olhar um pouco para o seu negócio, tente entender que o que está acontecendo é para mostrar para você que você pode mudar a forma de gerir, né, o teu mundo do trabalho, a tua empresa, e começar a fazer essas pequenas mudanças, né? Então, o passo de cada vez. Não é reinventar a roda, querer mudar tudo do dia para a noite. Mas assim, se eu posso aproveitar esse momento que é um momento de mudança, que o mundo está mudando, que as coisas estão acontecendo, para eu também fazer uma mudança interna aí dentro de mim e dentro do meu negócio, vamos fazer. Se não, também você não tem que fazer, né? Não se culpe, não se cobre. Eu acho que esse se respeitar cabe para tudo. Mas empreendedor, que eu sei que é o nosso público aqui, é o público da nossa live também, entenda, o mundo está mudando e a gente precisa se adaptar a esse contexto. E gente é importante e é o que vai fazer o seu negócio virar, né, se já não é, se tornar um negócio de sucesso. Então, ser humano e ser empático, acho que cabe nesse momento. Para todos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e destacando que nós escolhemos esse tema hoje, véspera também de Sexta-feira da Paixão, de Páscoa, momentos de reflexão, que a gente com certeza vai sentir assim aquela falta às vezes da família por perto, mas sim, que a gente tem agora mais uma oportunidade, né, de se conhecer e poder segurar essa ansiedade. Temos que segurar, porque tudo vai passar, né? Amém, sim. Assim será. Mais uma vez, muito obrigada, Jordana, pela sua presença, suas contribuições. Agradecemos também a presença de cada um dos nossos seguidores que contribuíram, que colocaram aqui as suas ideias, as suas dúvidas, né? Muito obrigada. Uma ótima noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. E seguindo aqui com os nossos recadinhos finais, entre nos stories aqui no Instagram do Sebrae Tocantins e coloque lá o que você quer ver aqui nas nossas lives. A gente tem um espaço aberto e queremos ouvir você, tá bem? Lembrando também os nossos canais do Tira Dúvidas para qualquer tema. Hoje o tema foi lá, leve, light, né? Querendo que você pudesse ouvir uma mensagem assim de reflexão, sim, de autorrespeito, que eu gostei muito do que ela falou. Tenho certeza também que vocês gostaram. Foi maravilhoso, né, Juliana? Muito obrigada, Mirla, todos vocês que participaram. Eu gostaria de ressaltar aqui os nossos canais de Tira Dúvidas e de apoio do time de especialistas do Sebrae. WhatsApp 9971 2198. Telefone 0800 570 0800. Redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter. Gente, estamos presentes em vários canais e a gente quer ajudar você a passar por esse momento tão complicado. Você que é parte do pequeno negócio, né, que faz o nosso Tocantins crescer, conte com a gente. O Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Eu gostaria aqui também de deixar um recadinho em relação ao Compre do Pequeno. É uma campanha que o Sebrae está fazendo de divulgação dos pequenos negócios, do produto que você vende. Então, entra lá na nossa página em sebrae.com.br/Tocantins, você vai ver o banner do Compre do Pequeno, clique nele, cadastre sua empresa, cadastre seus produtos e a gente vai divulgar. Gostaria também de deixar aqui uma mensagem em nome do presidente Rogério Ramos, presidente do Sebrae, os nossos diretores, Moisés, Eliana e o Jarbas, e também de todos os colaboradores que estão na luta, de casa, no home office, mas estão trabalhando, estão prontos para ajudar você a superar esse momento complicado, tá? Então, tem dúvidas? Entre em contato com a gente. Quer uma consultoria online? Vai ter essa consultoria. Entre em contato com a gente.
estamos aqui para poder ajudar. Olha, e outro convite, vamos encerrar com um convite. Na segunda-feira, teremos aqui na nossa live Ana Tex. Ela já esteve com a gente na Arena do Conhecimento, é show, é muito gostoso ouvi-la. Então, é a oportunidade, a gente já convida você para estar conosco de novo na segunda-feira, a partir das 6 da tarde. E o tema é negócios digitais e as oportunidades. Tá valendo? Conto contigo. Uma ótima noite, um bom descanso e até lá. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.